Alienígenas benevolentes versus ameaçadores, representações na cultura. A representação de alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura tem sido uma constante ao longo dos anos. Filmes, livros, programas de televisão e jogos retratam essas entidades de maneiras diversas, despertando a imaginação e a curiosidade do público. A dicotomia entre alienígenas benevolentes e ameaçadores reflete diferentes visões e medos da humanidade em relação ao desconhecido. Alienígenas benevolentes são frequentemente retratados como seres avançados tecnologicamente e com uma postura pacífica em relação à humanidade. Eles podem ser representados como mentores, trazendo conhecimento e avanços científicos para o benefício da humanidade. Essas representações ressaltam a possibilidade de um encontro positivo com seres extraterrestres, trazendo esperança e uma visão otimista sobre nossa interação com outras formas de vida no universo. Por outro lado, alienígenas ameaçadores são frequentemente retratados como seres hostis, com o objetivo de conquistar ou destruir a humanidade. Essas representações exploram os medos humanos em relação ao desconhecido e à perda de controle. Os alienígenas ameaçadores são muitas vezes retratados como invasores implacáveis, desencadeando o caos e a destruição. Essas narrativas exploram nossas preocupações com a segurança e a sobrevivência diante de forças desconhecidas e superiores. A representação de alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura reflete não apenas nossos medos e esperanças, mas também questões sociais e políticas de cada época. Durante a Guerra Fria, por exemplo, filmes de ficção científica retratavam alienígenas ameaçadores como uma alegoria para os temores da guerra nuclear e da invasão comunista. Em contraste, em momentos de otimismo e progresso, como a era espacial, alienígenas benevolentes eram mais comuns, simbolizando o potencial de cooperação e descoberta. É importante lembrar que essas representações são construções culturais e artísticas, baseadas na imaginação e nas narrativas criadas pelos artistas. Não temos evidências concretas da existência de alienígenas benevolentes ou ameaçadores. No entanto, essas representações desempenham um papel importante na exploração de nossas próprias ansiedades, esperanças e limitações como espécie. Alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura também têm impacto na forma como enxergamos a nós mesmos como seres humanos. Através da comparação com seres extraterrestres, questionamos nossa própria natureza, ética e comportamento. Essas representações nos desafiam a refletir sobre o que significa ser humano, como interagimos com o mundo e como nos relacionamos com o desconhecido. Em conclusão, as representações de alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura são reflexos de nossos medos, esperanças e anseios em relação ao desconhecido. Essas narrativas exploram nossa relação com o outro e refletem questões sociais e políticas de cada época. A representação de alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura tem um papel importante na forma como percebemos o desconhecido e como nos relacionamos com o universo. Essas representações não apenas nos entretêm, mas também nos desafiam a refletir sobre questões existenciais, éticas e sociais. Ao retratar alienígenas benevolentes, a cultura nos convida a considerar a possibilidade de que outras formas de vida possam existir além da Terra e que esses encontros possam ser positivos e enriquecedores. Essas representações estimulam a imaginação e nos levam a refletir sobre a diversidade cósmica, o compartilhamento de conhecimentos e o potencial para uma coexistência pacífica. Por outro lado, a representação de alienígenas ameaçadores nos lembra dos medos e preocupações profundamente arraigados em relação ao desconhecido e à nossa própria vulnerabilidade. Essas narrativas exploram nossas ansiedades em relação à invasão, controle e destruição por forças superiores. Eles nos levam a questionar nossa capacidade de lidar com o desconhecido e nos fazem refletir sobre nossa própria humanidade e fragilidade. Essas representações também estão intrinsecamente ligadas ao contexto sociocultural em que são produzidas. Durante períodos de instabilidade política ou incerteza social, a tendência pode ser retratar alienígenas como ameaçadores, refletindo nossos medos e preocupações coletivas. Por outro lado, em momentos de otimismo e avanços científicos, a representação de alienígenas benevolentes pode ser mais comum, refletindo nossas esperanças e aspirações. É importante lembrar que as representações culturais de alienígenas são construções artísticas e não devem ser interpretadas como uma representação precisa do que poderia existir no universo.
No entanto, essas representações desempenham um papel vital em nossa imaginação coletiva e na forma como nos relacionamos com o desconhecido. Em suma, a representação de alienígenas benevolentes e ameaçadores na cultura nos desafia a explorar nossas próprias ansiedades, esperanças e limitações. Essas narrativas refletem questões sociais, políticas e filosóficas de cada época e nos levam a questionar nossa própria humanidade, nossa relação com o universo e nosso papel como seres conscientes. Ao mesmo tempo, elas estimulam a imaginação, inspiram a criatividade e nos fazem refletir sobre o infinito potencial e diversidade do universo.